Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que vão poder estar aqui mais uma vez com os irmãos para poder compartilhar a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos 16. Atos capítulo 16, versículo 25. Atos capítulo 16, versículo 25. Nós vamos ler até o verso 34. Atos, capítulo 16, versículo 25, diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Meus amados irmãos, esse texto, alguns irmãos já me ouviram pregar, mas eu acho oportuno para um início de ano em que nós temos desafios de continuar servindo ao Senhor, especialmente investindo em evangelização, em missões. Esse foi o motivo da nossa reunião hoje lá em Mussurunga, falando um pouco sobre as perspectivas da congregação e incentivando os irmãos a cumprirem o que o Senhor nos chamou para fazer. Você pode abrir aqui, por favor, um dos dois? Obrigado. A evangelizar, a cumprir a palavra do Senhor, a anunciar a todos o evangelho e esperar que o Senhor faça a obra nos corações daqueles que são eleitos. Por isso, escolhi esse texto para que pensássemos mais uma vez. Especialmente porque estava meditando em algumas palavras de Paulo, aqui no livro de Atos também, e há um episódio no livro, lá no capítulo 26, naquela saga de Paulo, depois que ele sai de Jerusalém, sendo perseguido e ali preso, mas cumprindo o propósito de Deus, que é levá-lo até Roma. Paulo passa por diversas audiências, e uma delas ele estava diante de Festo, que levou Paulo para falar diante do rei Agripa. E depois que Paulo contou mais uma vez todo o seu testemunho, como Deus o chamou, o rei Agripa diz assim: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Está lá no capítulo 26, versículo 28. E eu fiquei pensando, imagina, depois que a gente prega, fala algo para alguém do evangelho, alguém respondesse assim: olha, por pouco você me fez cristão. Qual seria a nossa reação? A reação de Paulo foi um ensinamento para todos nós, porque Paulo respondeu assim, no versículo 29, lá do capítulo 26. Assim Deus me permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem
tais qual eu sou. E achei interessante a forma como Paulo diz. Paulo diz, assim Deus me permitisse. Quando eu estava lendo, eu falei, Paulo cria na predestinação, na eleição. Ele acabara de anunciar o desígnio de Deus e alguém diz, olha, por pouco você me fez cristão. E alguém poderia dizer, então eu vou investir um pouco mais. Mas Paulo diz, assim Deus me permitisse. Que não somente você, mas todos que me ouvissem conseguissem então chegar a isso. Isso porque ele tinha acabado de testemunhar como Deus o chamou. Na visão de Paulo, que é obviamente a visão bíblica, é Deus quem salva os seus eleitos. E é sobre isso que eu gostaria de lembrar os irmãos nesse texto. Deus age trazendo salvação para os seus eleitos. Esse livro de Atos dos Apóstolos tem como uma das finalidades mostrar que a obra de Cristo de salvação, ela é alcançada não apenas aos judeus, mas também aos gentios, e isso ficou evidente no ministério de Paulo. E é justamente num contexto diante de locais e gentios que esse episódio acontece. Veja, essa é a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira está lá no capítulo 13 de Atos, essa é a segunda. E Paulo viaja agora pregando o evangelho em alguns lugares. Ele tinha um propósito de pregar a palavra na Ásia, e com a tentativa de chegar na região da Bitínia, só que quando ele estava rumo a isso, o Espírito Santo o impediu, isso está no capítulo 16, o Espírito Santo o impediu de seguir a rota que ele queria. E o versículo 7 do capítulo 6 é mais explicativo. Você lê assim do capítulo 16, versículo 7. Defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito de Jesus não permitiu que Paulo seguisse a viagem que ele havia traçado. E pela noite Paulo então tem a visão de um varão macedônio falando com ele, dizendo, passa para cá, chamando Paulo para a região da Macedônia. O versículo 10 nos informa que se chegou à conclusão que Deus o havia, então, chamado para pregar o evangelho naquela localização. Então, Paulo vai atravessar para o outro lado. E chega, então, em Filipos, que é uma cidade, basicamente, de romanos. Quando Paulo chega a Filipos, a comitiva vai até um rio no sábado, onde era o hábito dos irmãos se reunirem, e lá ele encontra um grupo de mulheres, prega o evangelho. Deus abre o coração de Lídia para entender as coisas que Paulo dissera, e Lídia é batizada, e aí você tem a informação que não é somente ela, mas também todos da sua casa. A salvação está chegando em Filipos. Deus, através do seu Espírito Santo, está então usando a instrumentalidade de Paulo para alcançar os eleitos daquela localização. Ainda faz parte aqui do nosso contexto o momento onde Paulo se depara com uma jovem adivinhadora, que é o motivo que faz Paulo parar na prisão. Porque essa jovem adivinhadora era a fonte de lucro dos seus senhores naquela cidade. E esse demônio, esse espírito que estava sobre essa mulher, estava perseguindo Paulo, atrapalhando a sua caminhada, e Paulo expulsou o demônio porque ele estava importunando. E isso causou uma revolta em quem usava aquela mulher como fonte de lucro, e isso fez então arrastar Paulo e Silas para a praça, e lá foram feitas várias acusações, e esse ato culminou em vários açoites e na prisão de Paulo e Silas. Por isso eles estão aqui presos no texto que nós lemos. E é na prisão que, mais uma vez, nós vamos perceber que Deus age trazendo salvação para os seus eleitos. Deus age trazendo salvação para os seus eleitos por meio do testemunho do seu poder, pela fé em Jesus e em sua palavra, trazendo alegria de salvação. Vamos ver sobre isso. Primeiramente, irmãos, Deus salva os seus eleitos por meio do testemunho e do seu poder.
Paulo e Silas estão presos, e o fato deles estarem presos certamente serviu como um testemunho para a glória do Senhor Jesus. Serviu para que eles estivessem presos, mas não a sua devoção ao Senhor que os salvou. Nós precisamos entender isso. Quando Deus quer salvar o perdido, não há absolutamente nada que possa resistir tamanho ato. Nem mesmo as amarras de uma prisão. E foi isso que aconteceu. Na prisão, Paulo e Silas estão testemunhando com a sua devoção. Veja o versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Os missionários estão presos, estão com os seus pés presos ao tronco no interior da prisão. E era de se esperar, então, que eles estivessem exaustos, doloridos, haviam sido açoitados. O horário é avançado, já então, por volta da meia-noite, mas a cena é completamente diferente do que se esperava. Esses homens estão cantando, louvando a Senhor, orando e cantando louvores a Deus, mesmo diante daquela circunstância tão adversa que estavam passando. Eles estão exaustos, cansados, doloridos, mas ao mesmo tempo, no meio do sofrimento, eles continuam revelando a sua confiança em Deus. E é de lá, do cárcere, da situação difícil, do sofrimento, que eles oram, cantam louvores a Deus, testemunhando da sua devoção. Deus salva os seus eleitos por meio do testemunho do seu poder. E nós somos chamados a testemunhar do poder do Senhor, até mesmo nas circunstâncias mais adversas da vida. Há situações difíceis, irmãos, que nós passamos que nos entristecem, que nos deixam um pouco até mais desanimados por certo tempo, mas o crente não pode ficar preso naquele buraco. O crente precisa entender que todas as circunstâncias, até mesmo as mais difíceis, de alguma forma contribuem para o testemunho da glória e do poder de Deus. Nos últimos anos, nós temos vivenciado isso, e muitas famílias também têm vivenciado isso na própria pele. Mas importa que o crente olhe até mesmo para as circunstâncias mais adversas e entendam, se Deus me colocou numa situação dessa, no mínimo, eu preciso testemunhar do poder dele. Deus sabe o que faz. E é isso que Paulo e Silas estão fazendo. Estão presos, mas estão orando. E orando com devoção ao Senhor. E nos faz lembrar, então, você tem orado por salvação? Você tem orado por salvação dos seus? Porque nós nos acostumamos tanto com a ideia de dizer que eu estou orando, mas, de fato, você pensa, você se lembra, ou você tem alguém lá nas suas anotações ou na sua devoção diária dizendo, Senhor, salva essa pessoa. Porque o que nós aprendemos é que quem salva é Deus. Mas nós somos o povo que foi escolhido por Ele para testemunhar para que isso aconteça, para que Deus abra os corações. Você tem testemunhado da sua devoção ao Senhor, onde quer que você esteja? O que me faz entender que eles estão testemunhando é o que diz o que nós encontramos aqui na continuidade do texto, mostrando que tinha mais outras pessoas ali presas. Isso significa que os prisioneiros estavam escutando. Veja, diz o texto, versículo 25, e os demais companheiros de prisão escutavam o que aqueles homens estavam fazendo, orando e cantando. Nós somos diariamente observados. Como você é visto? O crente que murmura ou o crente que testemunha, que demonstra devoção, que é visto como alguém de oração, como alguém que louva a Deus? Estão presos, mas estão testemunhando, mesmo na situação adversa. Dando testemunho para aqueles presos. Como pode alguém estar cantando e demonstrando tanta fé, sendo que ele veio parar aqui por causa do que ele queria? É preciso, irmãos, nos lembrar que enquanto nós
estamos agindo e fazendo a vontade de Deus, Deus também não cessa de agir. Deus continua agindo e, por vezes, nós temos essa bênção de presenciar atos maravilhosos da parte de Deus, inclusive ver a salvação chegando na vida de pessoas que nós não imaginamos. E o que acontece no texto é a prova que Deus está agindo. A prova que Deus está agindo e Ele age para salvar alguém da forma que Ele bem quiser, é como aconteceu. Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e saltaram-se as cadeias de todos. Veja que a ação dos missionários foi louvar, e a de Deus foi de providenciar como eles seriam libertos. O texto nos informa que, sem que eles esperassem, inesperadamente ocorreu um terremoto, só que não foi um simples terremoto, foi um grande, um mega, veemente, intenso, essa é a ideia da palavra que está aí, tremor. Um terremoto grande, enquanto eles estavam lá, ao ponto de sacudir todas as portas, os alicerces da prisão, abrirem-se as portas e todos terem as suas cadeias soltas. Veja que foi um ato bem intenso. E vários autores concordam que naquela localização era comum a ocorrência de terremotos. Mas nós enxergamos a mão poderosa de Deus utilizando-se de um fenômeno natural e comum àquela localidade para agir com liberdade para com os missionários e a salvação do carcereiro. Os missionários vão ser soltos, mas há algo por trás muito maior acontecendo. Salvação chegando em uma casa. E Deus faz isso usando um meio natural, mas de forma sobrenatural e poderosa, exatamente na hora que Ele bem quer. Bem quer. E o abalo sísmico aqui teve os seus efeitos, mas efeitos propostos por Deus. Os alicerces sacudiram, as portas foram abertas e as amarras de todos soltas. E aí o que é que você pensa? Deus mandou um terremoto, eles que estavam com os pés presos a um tronco agora estão soltos. O que é que as pessoas pensam? Ou o que muitos fariam? Corre, negada, foge, aproveita, jeitinho brasileiro. Não é isso, né, que acontece. Interessante, eles estão ali dispostos a fazer a vontade de Deus. A fazer a vontade de Deus. O que se espera dos eleitos? Fugir, burlar? Mesmo estando soltos, o texto nos dá indicativos que eles não tentaram fugir. Pelo contrário, veja que os versículos posteriores vão comprovar que eles ainda estavam ali. Versículo 27. O carcereiro despertou do sono e ele tinha que acordar. Teve um terremoto. E vendo as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Então, com o terremoto, o efeito na prisão, o carcereiro acordou, e acordou já extremamente preocupado. A cena para ele é devastadora, ao ponto dele querer se matar. Ele pensou em se matar, ele não só pensou, ele ia fazer isso, ele puxa a sua espada. E por que ele está desesperado? Bom, a tentativa de suicídio do carcereiro é justificada por um fato cultural. O ato de deixar um prisioneiro fugir era suficiente para que aquele que estivesse na guarda dos prisioneiros passasse pela mesma pena do prisioneiro. Ou seja, se os prisioneiros fugiram, ele iria pagar a pena no lugar dos prisioneiros, porque essa era a lei e ele era o responsável por eles. Por isso a atitude tão desesperada. Não sei quantos estavam presos ali, mas nós sabemos que pelo menos 2 estavam lá. E o carcereiro desesperado pensa em se suicidar. Ele não enxerga nenhum dos prisioneiros. E em meio ao seu desespero e pensamento de morte, ele se depara com mais um lindo testemunho da parte daqueles missionários. Sua atitude foi então quebrada abruptamente pelo chamado de Paulo. Versículo 28.
Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. Irmãos, que lindo. O caminho de salvação daquele homem estava sendo preparado. Cada detalhe sendo preparado por Deus. Ele não morreria naquela cena como ele estava pensando em fazer. Na tentativa de suicídio dele, o grito de Paulo o tira daquele estado. E é importante, ainda mais em dias como os que nós estamos vivendo, de pessoas mergulhadas em tanto sofrimento e que muitos têm pensado em tirar sua própria vida e, infelizmente, muitos até mesmo tirando a sua própria vida. Nós somos o povo de Deus que fomos chamados por Ele para dizer e mostrar para as pessoas que a vida tem sentido em Jesus Cristo e agimos como se fôssemos aqui o Paulo que brada para essas pessoas dizendo que há uma razão para viver, há uma razão para continuar vivendo e seguindo, porque Cristo é capaz de nos dar a vida eterna. Nós podemos ser essa voz anunciando Cristo para as pessoas. Paulo chega e diz: não te faças nem o mal, que todos aqui estamos. A salvação providenciada por Deus iniciou-se com um grande terremoto e agora a atitude dos missionários será mais um meio para a conversão daquele carcereiro. O plano que Deus traçou não fracassaria. O carcereiro, então, não iria tirar sua vida. Deus salva os seus eleitos por meio do testemunho e do seu poder. Deus agiu poderosamente, fazendo com que aqueles missionários testemunhassem e, ao mesmo tempo, Deus mostrou o seu poder, enviando um terremoto na hora precisa para salvar aquele homem. Segundo, Deus salva os seus eleitos pela fé em Jesus e em sua palavra. Um terremoto acontecer e alguém ser livre de um suicídio não é suficiente para salvar ninguém. E é isso que a gente percebe aqui. Quem salva é Deus. E o meio de salvação nós sabemos qual é. É a fé em Jesus Cristo e em sua palavra. Versículo 29. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Veja, ele está em choque. Ele vai pedir luzes para clarear, para ver se realmente todos estavam ali. E sim, todos estavam ali. Então ele entra correndo da prisão, apressado, emocionado com a salvação terrena que acabara de acontecer para com ele. E mal sabia ele do que o Senhor poderia proporcionar mais ainda para a vida dele. Ele se joga aos pés de Paulo e Silas e, quando os leva para fora, faz a pergunta-chave para a humanidade. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O que eu devo fazer para que seja salvo? Irmãos, algo importante está acontecendo aqui. Se os presos não fugiram, não haveria então mais punição para o carcereiro. Todos estão ali, ele está vivo, ele não se matou, qual a punição que ele vai receber? Então a pergunta dele talvez não seja simplesmente sobre a condição terrena dele. Talvez o carcereiro já entenda que tem algo a mais ali. Ele está diante de dois homens de Deus e reconhecem esse fato ali diante da prisão e também diante do terremoto. O carcereiro está perguntando o que lhe é necessário para que a sua alma fosse salva. É basicamente isso. Porque não tem mais punição para ele. Por que ele perguntaria: o que eu devo fazer para ser salvo? Salvo de quê? Esse homem já enxergou que eles, por causa do testemunho já na cidade, salvação chegando, ele precisava daquilo que eles tinham. Irmãos, aqui eu trago uma reflexão para nós mais uma vez. O quanto você é cristão, o quanto você demonstra sua devoção, o quanto verdadeiramente Cristo reflete em você ao ponto de alguém olhar e dizer: eu quero ser como você.
Eu quero ter o que você tem. O que você tem de diferente? Porque a gente mora na mesma rua, a gente tem a mesma condição de vida, mas parece que para você é diferente. Até mesmo diante de circunstâncias que nós passamos difíceis, você continua de pé. O que você tem? E nessa hora a gente não deve se lembrar, não, é porque eu sou uma pessoa que leio livros de autoajuda, porque eu sou uma pessoa que me amo, que me cuido. O motivo de todos nós estarmos de pé é único e exclusivamente o Senhor guiando as nossas vidas e cuidando de nós, de cada um de nós. E as pessoas precisam enxergar isso por meio do testemunho. As pessoas precisam entender que nós seguimos ao Senhor Jesus e nós vivemos contra a cultura. As pessoas não podem nos confundir com os outros e achar que todos nós somos iguais. Não. Nós estamos peregrinando aqui e isso é temporário porque nós temos um caminho certo, fechado para encontrar com o Senhor. Enquanto estamos aqui, nós somos agentes dele e as pessoas precisam saber. Você não deve ser o crente camaleão que se esconde por aí. Ninguém nunca sabe que você é crente. Se você foi presenteado com algo tão maravilhoso como a salvação, o mínimo que nós fazemos é isso. Deveria ser isso. Também demonstrar para as pessoas que isso é possível por meio da ação do Senhor para elas. Porque quando a gente vai comer em um restaurante que tem aquela comida deliciosa, a gente tira uma foto e coloca lá no Instagram. E todos veem que a gente comeu. A gente viaja para lugares maravilhosos, a gente posta e todos veem lá e dizem, se eu estivesse lá. Mas quantas pessoas enxergam também essa maravilha que é servir ao Senhor, que é saber que está salvo? Ou você perdeu talvez a expectativa e a esperança de estar ao lado do Senhor e a importância do que é isso. Isso se tornou apenas padrão. Aquele homem conseguia ver o testemunho daqueles homens. Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Muitos homens estão em busca dessa resposta. Muitas pessoas estão andando sem sentido nenhum e eles não entendem como podem chegar a essa salvação da própria alma. Então, o que eu posso fazer para que seja salvo? E aí, infelizmente, muitas pessoas têm colocado condições diferentes. Alguns vão dizer, pregadores vão dizer que, para você ser salvo, você precisa cumprir os desafios das 70 semanas de não sei o que lá. Você precisa cumprir aqui o desafio e fazer a sua oferta. Quem tem 10 dá 10, quem dá 100 dá 100, e Deus vai te abençoar. Algumas pessoas estão colocando condições místicas para isso, dizer, olha, vá lá na igreja de fulano de tal, porque você vai ganhar lá uma rosa ungida, você vai levar essa rosa ungida, vai colocar em tal lugar, você vai ver a bênção, alguém vai falar sobre o lenço ungido. Esses dias, a minha tia estava nos contando que pagou R$70 uma vez em São Paulo, em uma toalhinha de uma determinada igreja, que talvez fosse abençoada pelo missionário, pelo apóstolo. Algumas pessoas vão atrás de um vinho ungido, alguns vão mandar você colocar um pão, uma rosa, um sal, um monte de condições místicas. E outros vão colocar condições ditatoriais. Para você ser salvo, não toque nisso, não toque naquilo, não ouse discordar do ungido do Senhor, não toque no ungido do Senhor. Se você falar algo, se você por acaso cogitar agir contra, você será tocado no seu corpo. E você vê que os crentes fazem isso também. Eles tentam fazer apologética lá nas redes sociais. Ao invés de falarem sobre o caminho da salvação, quando tem alguém lá contra o evangelho, eles estão lá lançando um monte de maldições. Você vai ver, Deus vai te botar no leito. Deus vai fazer isso. Mas esse não é o meio de salvação. Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? Irmãos, ninguém, absolutamente ninguém pode escravizar o outro na igreja, porque nós somos chamados para a liberdade em Cristo. Então, não são os desafios, não é o misticismo, não são os usos e costumes. A resposta está nas Escrituras. Veja o versículo 31. Senhores, o que eu devo fazer para que seja salvo? E eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Jesus Cristo é suficiente para as nossas vidas. Tirem os nossos empregos, tirem a nossa liberdade, tirem o que for de nós, mas jamais tirem a presença do nosso Senhor, e nós sempre teremos tudo. É assim que nós devemos agir, porque o suficiente para que sejamos salvos é crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Esse verbo crer está aqui nesse texto, escrito no grego de uma forma que expressa que no momento em que o carcereiro seguisse a ordem, que era crer, ele seria propriamente salvo. Qual seria o objeto da fé dele? Crer no Senhor Jesus. Direcione a sua fé em Jesus e será salvo. Essa é a resposta. Veja, a fé é o instrumento para receber o presente da salvação. Portanto, o responsável pela salvação não é o carcereiro, não é Paulo, mas sim o próprio Senhor Jesus. E é compreensível essa interpretação, uma vez que a Bíblia mesmo nos ensina que a fé não vem de nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. E quando ele diz, e será salvo tu e a tua casa, quer dizer que o carcereiro garantiria a salvação de todos o seu lar? Certamente que não, porque quem garante a salvação é o próprio Deus. Mas é certo que uma família unida, servindo a Cristo com fé, serão salvos. E é o que nós temos que fazer em nossas casas. Anunciar para que todos da nossa casa unidos estejamos em Jesus Cristo. A fé em Jesus é necessária. E como ela vem? O meio ordinário, escolhido por Deus para que a fé alcance as pessoas, é a pregação da palavra. E até mesmo nesse texto tão maravilhoso, isso está aqui para nos ensinar. Veja o versículo 32. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Notaram que não é só alguém dizer assim, olha, Jesus te ama, e larga lá a pessoa. E a pessoa, o que é que eu faço com isso? É necessário que se pregue o evangelho, e eles fizeram isso. Eles falaram, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Essa é a condição. E eles vão receber discipulado, instrução, orientação. Alguns passam por uma classe de catecúmenos. O carcereiro recebeu uma bem rapidinho ali. Eles pregaram a palavra, porque esse é um meio ordinário deixado por Deus para que os homens fossem salvos. Deus salva, mas quem prega somos nós. O Senhor nos chamou para isso. E eles pregaram a palavra de Deus e a todos da sua casa. Irmãos, Deus salva os seus eleitos pela fé em Jesus e em sua palavra. Há duas condições importantes: crer e pregar. Quando Deus salva um homem, os seus efeitos depois disso podem ser vistos. Agora vem o que as pessoas acham que vem primeiro. Porque o que está cheio de pessoas por aí é gente querendo fazer ações boas, boas obras, caridade, para de alguma forma ser reparado e dizer, eu mereço ser salvo. Mas não é essa a ordem. Nós primeiro somos salvos e depois, porque somos salvos, nós praticamos as boas obras. Não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos e queremos agora agir em conformidade com o nosso Senhor. Você vai ver pessoas olhando para a imagem de Jesus e tentando encaixá-lo em ideologias, em pensamentos, para dizer, tá vendo? Os crentes precisam agir assim e as pessoas precisam olhar para Jesus. Você vê até quem faz faculdade, chega lá as aulas de liderança, os professores agora já até proíbem alguns dizerem, olha, me dê um exemplo de liderança, mas não vale Jesus. E os ímpios até citam, porque Jesus era um homem bom, ele praticava boas obras, ele dava esmolas, ele deu pão, como se essa fosse a condição primeira. Só que o que nós aprendemos e enxergamos biblicamente é que essas coisas vêm depois. Deus salva os seus eleitos. E uma das formas dele fazer isso é trazendo a alegria da salvação.
E a alegria da salvação vai transbordar em uma série de atos, inclusive boas obras. Elas vêm depois. Como nós sabemos que houve salvação em uma casa? O fato de alguém só dizer é suficiente? Pela experiência, você que está na igreja há um bom tempo sabe que não. Tem muitas pessoas que estiveram no nosso meio, que cantaram louvores, que levantaram suas mãos, que pareciam que eram super crentes, mas nunca o foram. Então, somente dizer não vai ser o suficiente, porque aquela condição de crer, ela vem, então, depois que o próprio Deus faz isso no coração da pessoa, com evidências bem claras de que houve transformação, nova vida. E você vai ver isso nas Escrituras sendo chamado de novo homem, novidade de vida, nova vida. E aqui ficou visível de imediato. Veja o versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Quando Nicodemos e o carcereiro, isso é Huckman dizendo, creram na mensagem do evangelho, os dois compreenderam que Deus lhes havia dado uma nova vida na regeneração, porque eles se tornaram conscientes dos seus resultados. Lá Nicodemos vai ter uma ação importante para com Jesus. Aqui o carcereiro vai ter uma ação já imediata, importante para com os missionários. A primeira ação dele foi levá-los para casa, né, naquela mesma hora da noite. Então ele tinha levado para lá e agora ele lavou os vergões, cuidou daqueles homens que outrora estavam sob sua mão como presos, prisioneiros. E agora você está vendo que eles estão nas mãos do carcereiro na condição de irmãos, ao ponto dele cuidar. Porque a alegria da salvação chegou na vida do carcereiro, fazendo com que agora ele não enxergasse Paulo e Silas mais como prisioneiros, mas sim como da sua família da fé. E alguém diz, como pode isso tão rápido? Porque é o Senhor que abre os corações e dá uma nova vida. Alguns o Senhor fica trabalhando, quebrando, e alguns o Senhor nos dá a alegria de ver tão rápido, agindo, mudando, abandonando os seus hábitos. Houve uma mudança no coração do carcereiro. Isso foi visto aqui porque ele vai cuidar dos problemas físicos dos missionários. E depois ele vai ser batizado. Um dos efeitos mais lindos da salvação é a profissão pública da sua fé. É quando, para os adultos, você pode vir à frente, receber o batismo e professar a sua fé diante de todos, respondendo o que crê naquilo. Para as crianças que também fazem parte da casa, o batismo como um sinal da aliança de Deus com o seu povo, onde os pais assumem o compromisso diante de Deus e dos homens de ensinar os caminhos do Senhor a essa criança, e esse pacto é selado pelo sinal do pacto, que no Antigo Testamento era a circuncisão, no Novo Testamento é o batismo. Então, tanto os adultos quanto as crianças recebem esse selo do pacto do Senhor. E foi isso que aconteceu aqui. Eles agora são parte de uma grande família e já recebem o batismo, diz o versículo 33. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Há um contraste que vale a pena mostrar aqui, porque o versículo 33 começa mostrando o carcereiro lavando os vergões dos missionários e encerra o versículo com os missionários lavando também, batizando o carcereiro. E para finalizar, um efeito imediato ali da conversão do carcereiro e de como agora ele está agindo com bondade, misericórdia para com os missionários, é que ele vai agora cuidar com a alegria dos missionários, com a alegria que os crentes demonstram muito. Veja o versículo 34. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido
em Deus, agora ele leva para casa e vão comer juntos, que é o que os crentes gostam muito de fazer, um momento de comunhão, de alegria. E agora eles que estavam na condição de presos são levados à condição de irmãos do carcereiro, ao ponto de sentarem juntos à mesa para se alegrar, porque Deus age trazendo a alegria da salvação na vida dos seus. E a salvação chegou naquela casa. Irmãos, Deus salva os seus eleitos quando Ele bem quer. Deus salva os seus eleitos por meio do testemunho do seu poder. Deus salva os seus eleitos pela fé em Jesus e em sua palavra. Deus salva os seus eleitos trazendo a alegria da salvação. O que nós pensamos sobre isso? A mensagem principal do texto é que Deus age trazendo salvação para os seus eleitos. Nós aprendemos que a prisão não foi capaz de parar a devoção de Paulo e Silas. E enquanto eles oravam e cantavam, eles podiam testemunhar a sua devoção a Deus. Só que havia um propósito muito maior de todo aquele sofrimento deles. Deus colocou o seu plano em curso fazendo uso de algo natural, o terremoto, para fazer algo sobrenatural, que é salvar um homem. E após o terremoto, nós podemos aprender verdades essenciais. Primeiro, é Deus quem salva os seus eleitos, e Ele faz uso dos meios que Ele lhe aprouver. Nós somos só instrumentos. Não tente salvar ninguém com a sua força. Não tente salvar ninguém com os seus argumentos. Isso só é possível por meio da pregação da palavra, e Deus abre os corações. Pregue a palavra. Não negocie princípios, valores que estão prescritos nas Escrituras. Apenas mantenha-se firme, anunciando que Deus é quem abre os corações. Segundo, é preciso entender que, independentemente da situação, você precisa continuar testemunhando a sua fé em Jesus. Mas, pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando. Você também não sabe o que eu estou. Mas nós dois somos chamados, independentemente da situação, a continuar testemunhando disso. Eu sei que alguns passam por situações mais difíceis, porque bate na nossa porta, bate morte, bate doença, bate desemprego, mas todas essas circunstâncias precisam ser encaradas por nós como oportunidades de testemunhar o quanto nós cremos no Senhor Jesus. Não desperdice essas oportunidades. É nosso papel anunciar o Evangelho para que os homens creiam e sejam salvos. Isso faz com que a igreja tenha um desafio, envolver-se com missões, pois o Evangelho precisa ser pregado a toda e qualquer criatura. E, por fim, você precisa se comprometer a viver uma vida de quem crê em Jesus de todo o seu coração. E uma vez que isso é feito, você vai dar, então, agora, sinais visíveis da graça invisível que te alcançou. E aí sim, você vai fazer boas obras para a glória de Deus. Não para que seja salvo, mas porque você é salvo. Que o Senhor nos ajude a fazer desse ano um ano onde nós investiremos mais ainda na pregação do Evangelho. E, apesar das lutas, das circunstâncias, nós continuemos firmes. Eu tenho dito que o Senhor não precisa nos encontrar em boas condições. O Senhor não precisa sempre nos encontrar alegres, felizes, mas o Senhor precisa sempre nos encontrar fiéis. E é isso que nós precisamos fazer, sermos fiéis a Ele. Curve sua cabeça. Faça uma oração particular, convido já.